Boa, galera. Eu sou o Mestre Gunga e esse é o 10º episódio da nova temporada do Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para capoeira. Galera, agradecer aqui nossos colaboradores Igor Baiuna, Mega Muscle e Cabelos de Saúde Andréa Guardiano. E os aplicativos Rodas e Eventos Ion Capoeira. Galera, tô indo para a Bahia para puxar o movimento Capoeira nas Escolas com Jurandir Jacaré. Seja bem-vindo. Valeu, Mestre Gunga! Estamos aqui nessa luta, nessa batalha pela capoeira nas escolas públicas e pela valorização da nossa arte, na nossa cultura. Queria parabenizar aí por essa brilhante iniciativa. Eu acho que a capoeira precisa também de muito diálogo para poder amadurecer e construção de uma unidade, né, em prol dos nossos direitos, e o podcast está cumprindo um papel importante nesse contexto. Viu? Parabéns. Legal. Então vamos lá, Jacaré, vem para a roda. Quem é Jacaré? Quem é Jurandir Jacaré? Jacaré, Jurandir, é um capoeirista. Começou a sua trajetória aos 13 anos, seus primeiros passos. Conheceu a atuação na sociedade, se reconheceu enquanto sujeito de direitos através da capoeira, né, na formação da sua identidade. Depois teve experiência na sociedade civil organizada, com atuação em ONGs, movimento estudantil, e traçou um período aí de construção na gestão, foi gestor público, atuou por políticas públicas em diversas áreas de empreendedorismo, participando de governos, e volta para a capoeira para dar essa contribuição, juntando, né, a sua experiência, a sua vivência com tantas outras pessoas, mestres e mestras de capoeira, adquirida, portanto, na nossa cultura, mas também nessa experiência de vida, nessa trajetória que terminou criando essa sinergia, né, da construção dentro da roda, com a vida fora da roda, e hoje eu acho que possibilitou a gente ajudar nessa construção de políticas públicas para a capoeira. Eu parava muito um período, mestre, porque eu passei fora da capoeira, e falava, porra, porque eu estava ali tanto tempo e aquela coisa que me toca. E hoje eu entendo isso muito mais como uma missão, entendeu? Porque foi o tempo necessário para adquirir determinadas experiências, né? E vivências que estão necessárias para a capoeira, já que a gente vive em uma sociedade que não foi feita para nós, né? Que foi constituída com amarras que dificultam o nosso acesso no processo de desenvolvimento, onde a primeira política pública para a capoeira foi colocá-la no Código Penal, e de lá para cá, poucas políticas, para não dizer quase nenhuma, estruturante de reparação. Então, incluir a capoeira no processo de desenvolvimento nacional é necessário, e para fazer jus à história de um segmento da sociedade que contribuiu, demos as nossas vidas, né, dos nossos ancestrais, para formar esse país, né, com muito sangue, com muito suor, e poder contribuir com esse processo de reparação, com essa luta coletiva por direitos para esse segmento que forma a identidade do nosso país, é um motivo de orgulho, e eu acho que é a missão que me foi dada a partir dessa vivência, dessa experiência. Legal. Então vamos lá. Quando começou a capoeira, com quem e aonde? Pronto, eu começo, como eu falei aqui, em 1990, no início de 1990, os 13 para fazer 14 anos, na Palmares, no grupo Palmares, de Mestre No, com Mestre Lázaro, né, um aluno de Mestre Lázaro, e na associação de bairros, de moradores. E é engraçado, porque eu comecei porque a turma do bairro foi todo mundo, chegou capoeira lá, eu falei, vamos lá, vamos fazer, etc. Mas eu, comecei a treinar, falei, isso aqui não é para mim, não. Meu apelido de infância era Tonelada, por aí você já tira, né? Na família me chama Tonelada, eu começava a treinar, falei, caraca, eu vou sair disso aqui, não dá não. Só que o meu mestre, professor na época, ele sempre terminava a aula com aquela rodinha, né? E a rodinha tinha aquele encanto. Aí eu falei, porra! Aí eu voltava para casa, falei, amanhã eu vou. Aí se repetiu. Fui por 5 anos, assim, ininterruptos, treinando capoeira, 4 horas por dia, de segunda a sábado. Mergulhei nesse mundo, e esse mundo me contaminou, me contagiou, e me deu régua e compasso para encarar
a sociedade, para formar o caráter, minha percepção de mundo. Depois, lá com os 19 anos, eu me mudo e minha vida dá uma reviravolta. Aí eu me afasto um pouco, passo só a praticar rodas, etc. E passo um período longo de mais de 10 anos meio afastado da capoeira. É isso que eu estava contando, aqui. E quando eu volto para uma academia de musculação e tinha capoeira, mas eu já achava que a capoeira não fazia mais parte da minha vida, né? Já estava lá, não, já estou velho, não sei o quê, pá, e vou fazer musculação e tinha uma capoeira, vou fazer como se fosse uma, uma aeróbica, se complementar para poder perder peso. Tinha acabado de me separar, falei, opa, voltar para a guerra, né? Falei, vamos lá. E aí, vou fazer uma aula de capoeira uma vez e dessa vez aí eu nunca mais deixei de fazer. Já tem mais de 15 anos ininterruptos que eu voltei para a capoeira. Hoje, aquele professor que eu encontrei é meu compadre hoje, e o grupo que eu me associei naquele momento é do Mestre Alabama, a Escola de Capoeira Mestre Alabama, que uns vão dizer que é coincidência, outros vão dizer que é ancestralidade, é aluno, ou seja, discípulo do Mestre No, ou seja, no mesmo grupo do qual eu iniciei a capoeira, ou seja, continuei na mesma família, e estou ali com o Mestre Alabama aí até hoje. Foram minhas duas referências, então, que inicia Mestre Lázaro e Mestre Alabama, e hoje, assim, continuo ali não só com eles, mas desenvolvendo e construindo políticas públicas também com eles, ele acompanhando. Isso para mim é um motivo também de muito orgulho, né? Porque diante do senso de responsabilidade que é mexer com uma cultura que não pertence a ninguém individualmente, né? Mas a uma coletividade. Que bacana. Agora vamos lá. O senhor é coordenador do projeto Capoeira nas Escolas Públicas da Bahia? Aqui é o seguinte, eu faço parte, o próprio CMB, que é o Capoeira e Movimento Bahia, nasce a partir da política de salvaguarda da capoeira feita pelo IFAM, iniciada lá no primeiro governo Lula, em 2007, quando aprova, né, o Patrimônio Nacional, 2007, 2008. E essa política de salvaguarda se constituiu aqui em um conselho com um conjunto de pessoas que passaram a atuar voluntariamente por uma coletividade e rompendo um pouco a lógica que muito tempo e muitas vezes prevalece na capoeira da farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Todo mundo quer fortalecer, até por causa da resistência mesmo, a luta pela sobrevivência, fortalecer o seu trabalho, fortalecer o seu grupo, e sempre nessa correria para poder sobreviver da nossa arte. E, pela primeira vez, você tinha uma coletividade reunida voluntariamente, sem recursos, sem nada, para trabalhar por uma causa que é a luta por direitos. E isso terminou me tocando, já que, você falou do Kenan Jacaré, nessa vivência que eu tive enquanto gestão e militância social, eu passei a entender que se a vida ela tá ruim, a sociedade ela se organiza e não precisamos disputar essa sociedade através de forças políticas, né? E passei a atuar também nesse sentido. Eu diria que eu sou um capoeirista na política, porque a partir daí, dessas experiências enquanto gestor, enquanto eu fui assessor parlamentar, enfim, um conjunto de coisas, a gente passou a entender como é que funcionava por dentro a engrenagem do Estado e dessa sociedade que nos exclui. E passamos, portanto, a atuar e criamos o Capoeira em Movimento como fruto dessa política de salvaguarda. Então, isso aqui é importante. Esse processo de construção do Capoeira, que nasce em 2019, acabamos de completar 5 aninhos, né? Novo, neófito, mas bebe de uma luta coletiva de diversos capoeiristas que há mais de uma década constrói essa política de salvaguarda, debate-se, enfim, e diretrizes para unir os capoeiristas na luta por direitos. Então, não bebemos dessa origem, mas não nascemos muito na luta pela capoeira nas escolas. Sim. Ao ver essa turma se organizando, aí nós falamos, velho, então vamos construir, vamos escolher um dos elementos
das diretrizes que estão postas e vamos transformar numa luta coletiva. E justamente foi a educação. Por que essa questão da dimensão pedagógica da capoeira? Porque era a forma da gente provocar o Estado e a sociedade para entender e nos ver enquanto elemento de identidade cultural do nosso povo. Do ponto de vista efetivo, qual é a observação? Não existe política pública ali para a capoeira. E não existe reconhecimento sem valorização. E não existe valorização sem mudar a vida das pessoas. Sim. Porque a capoeira virou patrimônio material da humanidade, é patrimônio nacional, é a maior difusora da língua portuguesa no mundo, mas nossos mestres e nossas mestras continuam morrendo da mesma forma que morreram o mestre Pastinha, que morreram o mestre Bimba, que morreu o mestre Bimba. Então, isso não mudou a nossa realidade. A gente continua fazendo vaquinha para pagar caixão de mestres que são referências da nossa cultura. E são os guardiões da nossa ancestralidade. Que deram a vida, né? Que deram a vida para a capoeira. Que deram a vida para a gente hoje ter o nosso direito de vadiar. Então, a gente entende que esse processo, que vem desde do período da escravidão, e num processo de uma abolição inconclusa, porque ela não insere os capoeiristas, os negros e negras, nesse contexto de desenvolvimento de direitos adquiridos. Então, esse processo de abolição levou a essa necessidade atual de um processo de reparação. Então, nós entendemos que a capoeira nas escolas é esse processo de reparação. E também é uma provocação para que a gente tenha uma política de salvaguarda da capoeira, de defesa, de proteção, de valorização. Então, foi nesse sentido. Nós escolhemos aqui a primeira mulher negra deputada estadual da Bahia, pasme. Há pouco tempo, nós tivemos, há 6 anos atrás, apenas, foi eleita a primeira mulher negra aqui no estado, de maior população negra fora da África, mas por esse fator simbólico, nós escolhemos a deputada Olívia Santana. E fizemos esse debate junto com ela. Levamos nossas ideias, construímos um projeto de lei, conjuntamente ali com o gabinete dela, e apresentamos na Assembleia Legislativa. Olha a diferença. Você estava falando aqui que precisava ser construída pelo capoeira. É exatamente isso. A diferença da grande maioria, se não a totalidade, dos projetos que existem hoje, aprovados ou não, de capoeira nas escolas, é que esse foi feito pelos capoeiristas, pelo Capoeira e Movimento Bahia, pela salvaguarda da capoeira e em conjunto com o mandato da deputada que deu a formatação legal e etc. necessária para se fazer uma lei. Então, primeira coisa é isso. O que foi conhecido como a Lei Moa do Catendê, naquela época, então, projeto de lei, na verdade, um plano de salvaguarda. Nós aprovamos aqui no estado da Bahia um plano de salvaguarda da capoeira, que tem como um dos elementos a inclusão dela nas escolas públicas do estado da Bahia. E quero dizer que não foi fácil e não está sendo fácil, porque as amarras que o Estado nos coloca e nos impõe, muitas vezes servem para nos alijar, para nos deixar de fora. Mas nós fizemos esse jogo. Primeiro aprovamos, depois lutamos pelo sancionamento do governador, aí conseguimos a segunda etapa, o governador sancionou a lei, e nós estamos agora na fase da regulamentação, inclusive às vésperas da regulamentação. Ontem nós tivemos a reunião com a Secretaria de Educação e já temos formatado o programa que vai inserir a capoeira nas escolas públicas. E de primeira mão, eu trago alguns furos aqui, porque de algumas conquistas fruto dessa conversa. E primeiro, que eu acho que os capoeiristas têm que se atentar em todo o país, quando discute legislação e iniciativas seja em que campo for, sobretudo na capoeira nas escolas, é que a gente tem que fazer um processo que sejam não só de governos, porque governos passam a cada 4 anos. Então, tem que ser política de Estado, de município, não de gestão. Não de gestão. Então, isso aqui foi uma primeira vitória, que o programa ele vai ser amarrado e vai ser implementado através de força de lei, decreto-lei. Então, isso aqui foi uma conquista. A segunda, que foi a partir de uma consulta feita àqueles que provocaram elaborar na lei, ou seja, a nós, Capoeira e Movimento e a salvaguarda da capoeira, e que absorve muito do que a gente vê como concepção. Qual é a concepção? Que muitos confundem. Nós não estamos falando aqui apenas da prática da capoeira, porque, de certa forma, nós estamos até nas escolas, se nós olharmos desse jeito. Porque, de forma, não pela porta da frente, como diz nosso mestre Curió. Mas se olhar, o pessoal das escolas particulares enxergaram isso antes.
Porque Não, a hoje capoeira... tem um mercado saturado, inclusive, disputadíssimo das escolas particulares. É difícil você encontrar uma escola particular que não tenha aula de capoeira. E um exército de reserva atrás querendo entrar. Se o cara sair e tiver com dificuldade, até tem 5, 10, 20 querendo aquele lugar. Esse não é o problema nas escolas particulares. É nas escolas públicas, mas, sobretudo, a entrada dela ela precisa ser colocada enquanto conhecimento. Sim. Por que eu digo enquanto conhecimento? Porque a preservação da cultura é o fundamental, é o que está em jogo. Então, é uma das coisas que, e por isso que a gente colocou a estratégia primeiro, é fazer esse debate, porque a gente está fazendo debate num centro do saber, num centro que perpetua o conhecimento, que preserva culturas, que é isso, que é a questão das escolas. E isso vai nos ajudar, inclusive, a superar falsas dicotomias que eram colocadas em esportivização versus cultura, enfim, outros debates que privilegiam dimensões da capoeira. Eu acho que, a partir do momento que a cultura está preservada, as outras dimensões têm toda a liberdade e devem ser incentivadas enquanto política pública. A minha preocupação é enquanto a cultura não está preservada e você fortalece dimensões que podem descaracterizar a essência, a cultura ancestral que vem se perpetuando no nosso país e no mundo inteiro, né? A partir do processo de internacionalização. Mas o importante dizer é isso, é que se torne, eu acho que, projeto de Estado e não de governo. Em segundo lugar, que se olhe a preservação e a perpetuação da cultura. Então, ou seja, não basta se fazer prática esportiva, fazer as aulas de capoeira, as oficinas, se ali a gente não entender que tem que saber a história da África, o significado de uma capoeira afrocentrada, porque foram os africanos aqui no Brasil que ajudaram e, portanto, a desenvolver e desenvolveram essa cultura ancestral. A gente precisa, portanto, entender também os desafios e os riscos que tem a capoeira entrar nesse ambiente. Sim. É outra coisa que nós nos deparamos. Porque nada é imutável. Se você tem um ambiente que já existe ali com regras, com legislação própria, uma dinâmica que é uma comunidade, né? A escola é uma comunidade escolar. Sim. Tem professores, tem estudantes, pais, enfim, toda uma comunidade ali ao redor que tem seus costumes e suas práticas. E, diga-se de passagem, costumes e práticas eurocêntricas, né? Vinda de influência europeia. Sim. E nós estamos entrando com uma cultura de uma referência afrocentrada. Sim. Que isso existe uma contradição. E todo corpo externo que entra no ambiente, ele modifica, em certa medida, aquele ambiente, mas também é modificado por ele. Sim. Essa é uma relação dialética da vida. Então, nisso aqui, a gente tem... E aí entra o curso do Qualifica Capoeira, que nós, ao percebermos isso, nós percebemos também que nós precisamos preparar a comunidade da capoeira para adentrar esse ambiente e preparar esse ambiente para receber a comunidade da capoeira. Sim, com certeza. Então, o curso que foi conhecido como Qualifica Capoeira, que foi o que nós fizemos. Pegamos um programa que já existia no estado, chamado Qualifica Bahia, que é um programa de qualificação profissional em diversas áreas do trabalho, corte e costura, indústria, carpintaria, cabeleireiro, informática. E percebemos que não tinha uma cadeia produtiva que abarcasse a capoeira. Então, propusemos, debatemos, criamos essa cadeia produtiva. Depois de feita a cadeia produtiva, vamos procorrer um curso. E pegamos os nossos pensadores que estão na academia. Eu diria que nós montamos um Green Team, aqui, o time dos sonhos, com o mestre Janja, doutora da UFBA, mestre Saudado, doutor da UNEB em Educação, Pedro Abib, mestre Duda, que coordena o nosso curso, enfim, mestra Patrícia. Pegamos uma turma que já leciona, que já, portanto, e formamos uma grade curricular. Então, uma grade curricular e um projeto de emendas que leva em consideração a didática, metodologia, legislação. Não estamos ensinando ninguém a jogar capoeira, porque isso é o papel Sim. dos mestres e das mestras, e cada um faz a partir da sua lógica, da sua linhagem, da sua prática. Nós estamos ensinando, na verdade, a percepção que essa comunidade escolar precisa ter determinados entendimentos para poder adentrar ela, que ela exige uma legislação que rege aquela,
que é a Lei de Diretrizes de Base, a LDB. Nós precisamos entender que tem um estatuto, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o público que nós vamos lidar, que vamos entender que a dinâmica adotada e a metodologia não pode ser a mesma que a gente adota nos bairros, Sim, que a gente adota nas comunidades. Nós vamos entender que aquele ambiente também é um ambiente que tem um certo preconceito estrutural, não das pessoas em si, mas da estrutura eurocêntrica. Do sistema mesmo, né? Exatamente, do sistema que ali está, e como se relacionar com isso, entender também a história da capoeira, porque a gente tem muita gente para jogar capoeira, mas é muita pernada e pouco conhecimento. Muitas vezes não tem essa preocupação mais aprofundada. Então é essa complexidade que parece às vezes que é simples aprovar uma lei, mas não é, porque nós temos que ter essa responsabilidade, porque nós não temos o direito de errar. Sim. Porque se isso acontecer, aí vão, de fato, justificar para aumentar o processo de marginalização da capoeira. Sim, eu digo marginalização porque eu acho que ela está à margem do processo de desenvolvimento mesmo. Ela ganhou projeção? Ganhou, mas ganhou do ponto de vista alegórico, do ponto de vista de receptivo de aeroporto, de receptivo de festa e de eventos, ganhou do ponto de vista da simbologia cultural, mas não efetivamente para inserir os capoeiristas no processo de desenvolvimento, que significa gerar renda, gerar emprego, significa reconhecimento, significa aprovar a lei dos mestres, da aposentadoria dos nossos mestres griots, significa, portanto, incluir a capoeira em um sistema de economia criativa que gere emprego, que gere renda. Isso dê dignidade, portanto, aos mestres e mestres que dedicam sua vida toda pela preservação e difusão da nossa cultura. Então, a capoeira nas escolas tem uma abordagem, uma dimensão que extrapola a aula dentro da escola. Então, essa é a diferença do nosso projeto aqui na Bahia. Então, ele aqui tem uma simbologia e o nosso programa prevê realização de festivais, prevê participação em tema da capoeira nas semanas pedagógicas dos professores. Significa tratar com o professor de história, ao dar a sua aula, incluir a história da África e o processo de escravização que gerou que os negros e negras utilizassem dos seus corpos como única ferramenta de luta para lutar pela liberdade. E essa ferramenta de luta se chama capoeira. Então, isso precisa ter inserido. Precisa entender que, ao estudar geografia, que a dimensão de espaço pode ser utilizado também, entendendo a nossa história e a nossa própria identidade com a capoeira. Significa que, ao estudar física, você tem um compasso, nós temos uma meia-lua de compasso, por exemplo, que pode servir como referência para poder também estudar diversas matérias. Então, como é que a gente muda essa positivamente, populariza, como diria Paulo Freire, entendeu? A educação, aproximando ela da cultura popular, e isso também, que a interferência que esse ambiente cause em nós, seja uma coisa mais positiva também, como, por exemplo, incentivar aqueles e aquelas que estão na comunidade, muitas vezes sem perspectiva de adentrar esse ambiente de ensino, esse ambiente escolar, esse ambiente de formação, e isso possa incentivar com que professores e mestres de capoeiras que porventura não tiveram essa oportunidade possam ter dentro desse ambiente, dentro dessa troca. Não como imposição, porque nós colocamos como princípio também da lei não aceitar que tivesse nenhum tipo de formação pedagógica, acadêmica, escolar, para ter que dar aula de capoeira. Então, esse aqui é um outro fator. Ao mesmo tempo que está qualificando da forma que a pedagogia popular, né? E a nossa luta, na sequência aqui, vai ser pela lei do notório saber, entendeu? Pelo reconhecimento do notório saber dos nossos velhos. Eu não posso chegar para mestre Curió, que nos orienta, que acompanha e participa desse processo de luta, que aos 87 anos de vida, com mais de 70 de capoeira, ele justifica que ele não pode entrar porque ele não tem um ensino fundamental, não tem um ensino médio, não tem um nível superior. Então, isso aqui nós não aceitamos. Né? Ao mesmo tempo que precisamos qualificar a turma para poder entrar nesse ambiente, isso não é um critério para poder impedir o lecionamento da capoeira, o ensinamento da capoeira nesses ambientes. Então, essa aqui é outra coisa bacana da lei. O processo de contratação, ele não vai se dar, inclusive através de concurso, para que possa permitir que mestres e mestres que não tenham essa formação acadêmica
possam dar aula. Também é uma grande vitória também do nosso processo da lei aqui. Então, assim, nós estamos muito animados, muito felizes com isso, e agora, ao mesmo tempo, também com muito senso de Mas responsabilidade, porque todo o desafio, mundo vai passar pela qualificação. nós estamos propondo que seja um dos critérios. Como a ideia vai começar em 2025, ou seja, já o ano que vem, a regulamentação acontece esse ano, o programa nós estamos terminando de fazer os ajustes e debater ele. Então, a gente vai ter uma coisa que vai funcionar de forma concomitante inicialmente, paralela, que é o quê? Nós temos 1.052 escolas no estado da Bahia. E hoje nós estamos na segunda versão do curso. Fizemos primeiro 2 turmas experimental no ano passado. Esse ano são 10 turmas. Obviamente, nós não temos condição de ofertar ainda para as 1.052 escolas. Sim, e seria também... gradativamente, né? Exatamente. Aí nós estamos discutindo se a gente constrói um processo que abranja logo todas as escolas e a entrada desses capoeiristas seja também acompanhada de um processo de formação, de forma então concomitante com um processo lá, ou se nós começamos paulatinamente, de forma gradativa, pegando as escolas de tempo integral, ampliando para outra. Então, é um debate que está nesse processo de finalização. Até que a gente falou, porque não pode errar, né? Então tem que ser certeiro. Falava isso. Outro tema que tá em debate também, né? Porque a gente precisa formar os formadores, ou seja, a galera que dá aula, para quem vai dar aula. É uma transformação, né? Exatamente. Eu estou falando aqui, ainda estamos falando da Bahia, que são 417 municípios, viu? Você tem escola nos 417, com essa capilaridade. A Bahia é esse estado com dimensão continental, você leva 12 horas de uma ponta a outra, às vezes 14, para poder viajar. Então é um desafio muito grande, mas por outro lado é um estado que tem um capoeirista em cada esquina, em cada rua. O desafio brota. É igual a Biriba. Aí é igual a Biriba. Exatamente. Então, nós estamos com um bom problema nesse sentido. Então, e pedimos à Secretaria de Educação para nos ajudar nesse processo de formação, já que o braço dela já chega nos 417 municípios, e a gente fazer uma jornada pedagógica com os professores no início do ano, que vão dar aula. Então, isso nos ajuda. Então, estão procurando aqui os formatos, mas estão convencidos que tem que ter essa preparação. Vai ter a proposta de regulamentação que está na mesa do governador, também sugere um comitê permanente que acompanhe esse processo, então formado aí pelas secretarias, com a presença também nossa, dos capoeiristas. Sempre o mestre de capoeira presente. Sempre. Aqui é o seguinte, aqui não tem nada sem nós, nada para nós sem nós, entendeu? Então, aqui, até porque a iniciativa foi nossa. Então, muitos não acreditavam, e alguns até hoje mesmo não acreditam, e é normal. Eu acho que é natural a desconfiança da capoeira com o poder público, e deve existir de fato, porque agora deve entender também, isso precisa mudar, acho que em nós, que não existe vitória sem luta, entendeu? A gente tem o costume de ficar muito na expectativa ali, olhando. Na verdade, esse movimento é o contrário, porque, na verdade, as políticas sempre usaram a capoeira. Dessa forma, a capoeira está indo de encontro à política, né? Exatamente. Mas aí, muitas vezes, a gente tem aquela cultura entre nós, que eu acho que é fruto também de uma herança maldita da escravidão, que os nossos não conseguem se ver representados pelos nossos. Sim. Aí vai dizer, quem é aquele ali que está fazendo isso? Mas tá onde? Ele está ganhando um dinheirinho e eu não ganho. Está ganhando dinheiro, entendeu? Sim. Então, essa cultura escravocrata, a gente precisa ainda se libertar. Aqui mesmo tem, pô, tua matéria, bota o bloco da capoeira na maior festa popular do mundo. E ainda tem gente que fica criticando, velho. Pô, tá ganhando dinheiro. Qual o problema do cara ganhar dinheiro? Você só quem pode ganhar dinheiro são os outros. Sim, verdade. Mas o legal é isso, a gente trazer essa reflexão para a galera, para o pessoal entender um pouco mais sobre esse movimento. Porque acaba que as pessoas ficam só falando, mas não entram num debate. Não, exatamente. E aí que tá. Eu falei assim, não tem problema. As diferenças nossas, elas existem e não devem ser escamoteadas, não devem ser camufladas. Sim. Agora, as nossas diferenças, elas não podem servir para nos separar. Sim. Porque os muros da sociedade
já nos separam, já são feitos para nos separar. Sim. E a armadilha que nos coloca justamente é essa, é que nós vamos ficar lutando contra o outro e perdemos força para lutar contra os nossos verdadeiros inimigos. Sim. Ou contra aqueles, ou pressionar aqueles que podem mudar a nossa realidade. Essa é a grande... As diferenças e a diversidade da capoeira, eu acho que é uma riqueza. Sim. Não é algo para nos dividir. Já passou aquela época. Ela é o que é por isso. Ela, exatamente. O mestre Pastinha diz: tudo que a boca come. Se é tudo que a boca come, vamos utilizar disso enquanto uma riqueza, enquanto força. Porque se você falar de esporte, tem capoeira. Se você falar de dança, tem capoeira. Se você falar de educação, tem capoeira. Se você falar de ciência e tecnologia, tem capoeira. Se você falar de meio ambiente, tem capoeira. Se você falar de artesanato, tem capoeira. Se você falar de saúde, tem capoeira. Oxi, ou seja, a gente pode tirar, por exemplo, recurso de todos os ministérios de um governo, por exemplo. A gente pode pedir política pública, iniciativa de todas as... Então, agora é isso. Agora a gente fica muito mais preocupado quem está à frente, quem está no seu... Enfim, esse aqui acho que é o desafio. Nosso entrave, acho que no dia que a gente conseguir superar esse desafio, que é de construção de unidade da luta por direitos, nós vamos conseguir alcançar o que nós quisermos. Porque pela força, pela representatividade simbólica, pela formação e, inclusive, da própria construção da capoeira, pelo que ela representa para o povo brasileiro. Então, esse aqui... Mas estamos caminhando. Não dá para também falar que a culpa não é na verdade, sei lá, é um ponto de vista também que eu falo. Acho que em primeiro lugar tem que estar a capoeira. Botar a capoeira em primeiro lugar, deixar grupo, deixar mestre, depois vem mestre, depois vem grupo. Primeiro lugar a capoeira, que aí a gente vai defender a capoeira. Eu acho. A galera que quer ver, a galera que critica, eu falei, rapaz, beleza, não tem problema não, pode ser, cara. Porque é isso, é uma cultura que pertence a ninguém individualmente. Então, Sim. se a gente constrói coletivamente, a gente tem menos possibilidade de errar, entendeu? Com certeza. A gente consegue acertar mais, a gente consegue ter mais diversidade, ou seja, mais diversidade, mais riqueza. E os pontos diferentes nós vamos debatendo, vamos construindo. Isso faz parte da vida. E esse movimento, na hora que o pessoal entender que esse movimento vai ser rico para todo mundo que quer viver de capoeira, né? Isso, mas que esse é o centro da questão. Se você for lá no nosso Instagram, você vai ver que a nossa consigna está lá, é pelo direito de viver dignamente da capoeira. Isso cabe para todo mundo. Isso deve ser uma luta coletiva, entendeu? Sim. Nessa dimensão atual, nós estamos falando da capoeira nas escolas. Mas quer ver outra coisa que nós estamos construindo e que nós queremos e está aberto para a participação dos capoeiristas que quiserem? É a organização da cadeia produtiva do artesanato da capoeira. Nós temos um grande potencial não utilizado. Nós iniciamos esse debate aqui e, recentemente, nós fomos surpreendidos, esses dias agora, aqui na Bahia, a montamestra Bibinha deu uns birimbaus aí pro pessoal dela que tinha vindo aqui pro evento. Quando foi para os Estados Unidos, foi apreendido o birimbau pela Polícia Federal como um fruto de madeira ilegal. Olha só. Olha só, porque é o seguinte, de fato, não tem um processo de regulamentação disso, um processo de legalização das madeiras. Mas eu não estou falando de uma madeira, um pedaço de pau bruto, cortado. Eu estou falando de um birimbau feito, completo. Então, se eles têm que fiscalizar, eles têm que fiscalizar na mata. Na saída da mata. Agora, até porque ninguém pega um violino e diz, está apreendido, que é madeira ilegal. Cadê a certificação da madeira do violino? Falou tudo. Isso se chama racismo institucional. Racismo institucional. Porque você privilegia a quem você vai aplicar a lei, entendeu? Você tem um olhar diferenciado para poder... Mas isso aqui também demonstra, e é isso que nós estamos falando já há algum tempo, que a necessidade de nós de organizar uma cadeia produtiva, desde o plantio ao escoamento da produção, passando por um processo de qualificação, de certificação da madeira. Isso também só se faz nessa dimensão, se for através de política pública. Política pública. É algo que nós estamos começando a fazer. Da mesma forma que nós estamos aqui há 5 anos construindo a luta pela capoeira nas escolas, e agora nós estamos pertinho de ver isso virar realidade e aumentar o nosso desafio. Ontem eu me arrepiei todo. Saí da reunião todo arrepiado, emocionado pelo papel
porque a gente não tem nem noção da mudança que isso pode acontecer. Nós estamos falando assim de escola, todos os alunos terem aula de capoeira, não só aula Conhecer prática, a capoeira, né? a história da capoeira, os fundamentos básicos, que não é fundamento de Angola, de regional, conhecer a diversidade da A Angola, de história da regional, capoeira. exatamente, praticá-las. Todo mundo com fardamento, com abadá, dado pelo Estado. Todas as escolas com bateria e percussão, com a bateria completa da Angola e com a opção também de instrumento da regional. Sim. Entendeu? E outras, e a partir daí você trabalhar outras diversidades também que queira ser trabalhada na escola. Nós vamos ter festivais anuais de capoeira escolar. Nossa. Estou falando isso. O mestre, nós estamos aqui, e eu falo aqui sem nenhum risco de exagero, de ser cobrado, já que está gravado, mas se passar da forma que nós estamos propondo e a sensibilidade que nós estamos vendo até agora, óbvio que essa sensibilidade é a partir de força, de construção que nós fizemos, de pressão, foram campanhas, foram ação em sinaleiras, foram birimbaladas na porta de repartições públicas, foi vigília na Assembleia Legislativa do Estado. Um movimento organizado pela capoeira. Tudo organizado pela cobrando, não, nada de graça, pô, nada de verdade. Para ficar falando, não, porque o cara tem axé com fulano e tal. Você não adianta você ter axé, é uma estrutura que não é feita para. A gente tem que entender. Sim. Não adianta ser um com o outro, ou ficar pedindo esmola, parece que a gente está pedindo esmola. Sim. A gente tem que mostrar que a capoeira, coletivamente, quer algo, porque o recurso ele é disputado por diversos segmentos da sociedade. E quem mais se organiza, quem mais se mobiliza, leva a maior fatia do bolo. E a gente sempre ficou com as migalhas, com os farelos. Sempre chegou. Então é a hora. Então aqui nós vimos uma possibilidade. E ainda bem, mesmo que é uma parcela ainda pequena da capoeira, mas essa parcela, pelo menos, já mudou um pouco essa realidade e nós estamos conseguindo chegar nesse patamar. Mas eu considero que nós podemos, se isso for aprovado, da forma que nós estamos propondo, viver um processo histórico na capoeira e gerar uma revolução, eu acho. Isso vai gerar mercado de trabalho, direto e indireto, porque tem todo quando você botar, ainda que seja um professor por escola, vamos botar 1.052 vagas direta no primeiro ano, de forma imediata, que pode ser aumentada. Você vai gerar também, movimentar a economia da capoeira, porque se tem mais instrumentos sendo comprados diretamente pelo Estado, são mais artesãos vendendo o seu produto. Se você tem mais gente se formando capoeirista, tem mais professores para dar aula, mais grupos de capoeira com mais alunos, e com mais alunos vai comprar mais fardamento, vai ser mais batizado. Fora que o pessoal já vai divulgar isso, já vai para as academias, o pessoal da escola, os pais já vão querer fazer capoeira, é coisa gigante. Você está entendendo? Sim. É um processo, eu não tenho, sem nenhum exagero, é um processo revolucionário. Sim, e vou te falar... Nós estamos nas vésperas disso. E eu vou te falar que nem aqui em São Paulo foi aprovado no município, o Estado foi vetado. Foi o contrário aí, né? Aqui foi ao contrário. Aí foi o contrário. Aqui o prefeito vai para a rua, joga capoeira, diz ele que é capoeirista, e chegou e vetou, depois da Câmara de Salvador ter aprovado por unanimidade. Passou em todas as comissões, Comissão de Educação, Constituição e Justiça, de Cultura, depois foi para o plenário, aprovado por unanimidade por todos os vereadores, ele foi lá e vetou. Legal. Agora eu vou te falar, como é que pode uma coisa dessa, né? A gente fala legal, em Salvador, legal Salvador, capital A gente fala, é uma sacanagem, né? Eu falei legal para não falar sacanagem, né? Mas, que nem a ideia também, eu estava conversando até com o mestre Hernandes, a gente fazer um movimento nacional. Porque São Paulo começou, Bahia, então, poxa, aí, aqui, vamos pegar os outros estados que está tendo o mesmo movimento e a gente unir a capoeira inteira. É um movimento... Esse é um grande desafio, isso é um sonho. Sim. Isso aqui para mim é um sonho. Eu particularmente... Eu muito para isso. Mas eu falei com o mestre, eu falei assim, aonde tiver esse movimento, eu vou com um podcast, eu vou entrar e vou trazer. Vou trazer para a gente... Pode contar comigo aí, viu? Eu fiz agora, a gente realiza, né? Porque a forma de dialogar com a diversidade da capoeira foi através de um festival. A gente constrói um festival de capoeira chamado Ancestralidade e Resistência.
Fizemos 2 edições reunindo os diversos estilos de capoeira, rua, regional, Angola, outras vertentes, e trabalhando todas as dimensões. A gente faz encontro de artesãos, fazemos encontro de pesquisadores e pesquisadoras da capoeira, a gente faz esse concurso de musicalidade com músicas autorais, incentivando essa questão da oralidade, do papel da musicalidade na capoeira. A gente faz campeonato Umbutu com as crianças, de participação, de todo mundo é premiado, de todo mundo ganha medalha e trabalha essa disputa do jogo, do ato de vadiar, uma competição, portanto, saudável. A gente faz festival de samba reggae, com matéria, a parte da música, enfim. Sim. A gente, a feira de artesanato, junta tudo. Isso aqui foi criando um caldo de cultura entre essas pessoas que passaram a perceber também que é possível construir unidade dentro da diversidade. Sim, com certeza. Que existe na capoeira. No segundo, nós tivemos 2.555 participantes assinando com lista de presença e estamos caminhando para o terceiro agora aqui em maio. Então, essa é a construção que deságua diversas coisas que surgiu a organização da cadeia produtiva do artesanato da capoeira. Eu acho que é possível a gente achar pontos de unidade. E acho que a luta pela capoeira nas escolas pode ser uma grande bandeira nacional. Sim. Participei recentemente da Conferência de Cultura lá no Rio de Janeiro e fizemos um encontro dos capoeiristas que ali estavam. E foi bacana. Nós nos inserimos na rede nacional das culturas populares, como uma forma também de ampliar a unidade, porque tem bandeiras em comum, como a lei dos mestres e mestras da cultura popular, que é uma luta junta que a gente pode fazer com outros setores, e uma rede nacional também de salvaguarda da capoeira, que independe quem está na rede e quem não está, porque às vezes tem muita gente, tem movimento tal, movimento tal de fulano, ciclano, movimento tal. Então, não sei, pode ser que todos os mas o legal é a gente trazer esse conhecimento realmente para todo mundo. Quer participar? Tá aqui, ó. Venha. A capoeira agradece. Acho isso. Meu critério é esse, entendeu? 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, vamos embora. E aí vamos. Isso aqui tem muita polêmica. Vamos pelo que nos une, então. Quais são os pontos de unidade? O que tem polêmica, vamos amadurecer mais, vamos debater mais, vamos refletir. Isso. Eu acho que a unidade ela não é um ato simplesmente que vai cair do céu, etc. É uma decisão, é uma vontade que precisa ser materializada. Você precisa lutar para construir a unidade, viu? Você precisa estar disposto, você precisa fazer um esforço para a construção da unidade. E ninguém constrói unidade com os iguais. Os iguais, beleza, é fato. São os diferentes mesmo. Sim. O pessoal fica aqui, o pessoal que é ligado ao Estado, do município, não quer saber quem é Estado do município, não, porque os dois precisam ser pressionados para poder. Ninguém cuida da capoeira. E eu vou te falar, ainda falo isso daí que eu até comentei com o mestre. Eu acho que é que não fala, a bandeira tem que ser a capoeira, independente de bandeira partidária. A capoeira, eu acho também. Que é isso que vai levar a capoeira. E não tem problema, eu comemoro até ter cada vez mais capoeiristas candidatos, que nós estamos vendo, vereadores, já vi aqui na Bahia até vice-prefeito, etc. Prefeito, já vi o Léo da Capoeira no interior do estado, ali no sul da Bahia. Eu comemoro isso, mas nós temos que ser capoeiristas na política, entendeu? Não política na capoeira. Tem que ser o capoeirista, porque essas estruturas é que definem o rumo das políticas públicas. Então, participar delas, eu acho que é importante também. E agora, sobretudo, mais importante ainda do que participar desse processo político, é a gente se organizar, a gente construir lutas conjuntas. Às vezes você não tem capacidade para poder dar um clique e compartilhar uma mensagem, entendeu? Sim. Bacana, você não consegue ter. Você vai fazer uma berimbalada, a gente faz com 20, 30, assim, agora faz uma roda com 200 brigando para poder jogar. Sim. Entendeu? Então, essa realidade precisa ser mudada. Tem mais gente, ou tanto quanto a gente tem para jogar capoeira, para lutar por ela. É que a gente fala jogar também. Fora da roda, né? Jogar fora da roda. É sobre isso. É o jogo dentro e fora da roda. O jogo da roda, o jogo da vida, né? E a vida que transforma a realidade da capoeira. Mas eu tenho esperança, tá? Eu acredito, eu sou daqueles que entusiastas, otimistas, que acreditam nas pessoas. E eu acredito, sobretudo, no nosso povo capoeirista que vem resistindo ao longo dos séculos, né? Então, já adentramos tantos espaços. Olha a universidade, quanta produção científica tem sobre a capoeira, teses de mestrado, doutorados.
e etc. Era um espaço que até outro dia não nos cabia, né? Uhum. Não pertencia. Estamos ali ocupando todo o extrato da sociedade. Se for ver advogado, carpinteiro, pedreiro, médico, dentista, tudo tem capoeira em tudo quanto é lugar. Sim. Nós estamos na estratificação social desse país. E acaba... Então, se tiver um pouquinho de unidade, a gente transforma. E a gente acaba, que entrando dentro das escolas, a gente acaba muito com o preconceito. É por isso que eu tô falando que é revolucionário, entendeu? Sim. E por isso que a estratégia da capoeira nas escolas, você não mexe só com a questão da aula, mercado de trabalho, não. Você mexe com a consciência das pessoas. Sim. Você vai mexer com o olhar da sociedade. A sociedade precisa entender o que é ser, a capoeira, um elemento de identidade cultural. É a nossa identidade, sim, é a nossa raiz, é a nossa história. Valorizar o que é nosso. Porque ainda tem gente que fica falando assim, por que não karatê então? Por que não judô? Porra, sim, porque a nossa cultura é a capoeira, porra. Sim, sim. A nossa identidade é a capoeira. O que formou esse país, sim, a parte da formação desse país é isso, pô. Os países valorizam as suas artes, sua cultura, sua identidade. Então isso aqui tem que ter um diferente. Quem foi escravizado, quem foi preso. Aqui o forte da capoeira, que é hoje mundialmente conhecido, era a prisão dos vadios, porque o Código Penal dizia isso, que os vadios que andavam em bando ou em malta, entendeu? Iam ser presos, pena em dobro, etc. Tá lá popularmente conhecido também na música do mestre Tony Vargas, né? Então, e agora bacana, já vou deixar aqui aberto o nosso podcast para qualquer tipo de movimento que queira debater, queira trazer essas informações para a gente estar repassando isso para o pessoal da capoeira também. E vamos levantar esse movimento a nível nacional, capoeira nas escolas. Pronto, nós estamos aí à disposição. Tanto Capoeira e Movimento Bahia, o CMB, como a Salvaguarda da Capoeira, que tem atuado aí exaustivamente para obter essa vitória. E eu acho também que essa vitória vai impactar não só na sociedade, mas dentro da capoeira também. Acho que é a elevação da nossa autoestima enquanto coletivo de capoeiristas, a gente poder entender que é possível construir vitórias importantes através da unidade, através da construção coletiva. Eu acho que vai deixar grandes ensinamentos e um caldo de cultura aí que, quem sabe, possa construir esse movimento nacional, onde as nossas vaidades sejam colocadas pelo menos um pouquinho de lado, em detrimento de uma questão maior, que é a capoeira. Com certeza. Meu amigo, deixa uma mensagem para a capoeira. Eu deixaria mensagem de esperança, de fé na luta, fé na nossa história, fé nos nossos ancestrais que deram as vidas para o nosso direito de vadiar, não deram as vidas na luta contra o racismo, contra o preconceito. Eu diria que o nosso papel é dar continuidade, ir além, e aonde eles não conseguiram ir. Então, isso só se faz com unidade, com determinação, com paciência com os diferentes, entendendo que os nossos inimigos não estão aqui, não estão na roda, não estão na capoeira. Nossos inimigos são aqueles que nos escravizaram, são aqueles que não colocaram a possibilidade de nós nos desenvolvermos socialmente, economicamente, no país que nós ajudamos a construir. Legal. Primeiro, parabenizar aí pelo trabalho, pelo esse movimento que vocês vêm desenvolvendo aí, então de parabéns. A capoeira Obrigado. Ganha muito com isso. E sucesso, e estamos juntos, né, nesse processo aí. Brigadão, mestre. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Estou à disposição, o que precisar para construir essa luta aí, para também reverberar esse trabalho que você está fazendo. Eu acho de fundamental importância. A gente está acostumado muito a ver muitas rodas na rede social, mas essa roda de conversa é fundamental para transformar a nossa realidade. Parabéns. Legal. Galera, Jurandir Jacaré vem fazendo pela capoeira. E você, o que você faz pela capoeira? Fica aqui mais um Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para a capoeira.